Oi, gente, acho que dá pra ver minha preferência pelos heróis da Marvel, não é? Mas eu hoje vim aqui falar com vocês sobre Shazam, o antigo Capitão Marvel. Para quem não sabe, ele na Fawcett, os antigos quadrinhos da Fawcett, ele era o Capitão Marvel, e eu assisti o filme do Shazam interpretado pelo a versão adulta dele, interpretado pelo Zachary Levi, e fiquei pensando várias coisas vendo o filme e gostaria de falar falar com vocês sobre essas coisas que eu fiquei pensando. Na verdade, o que eu fiquei querendo falar com vocês foi sobre o fato de que o filme, através de uma fórmula relativamente simples e tratando de temas não muito complicados, na verdade consegue atingir alguns objetivos bem divertidos e bem coerentes com a história. Inclusive tem uma citação muito boa que eu vou comentar aqui. Vou tentar evitar spoilers do final do filme, porque tem uma grande surpresa no final e eu vou tentar não falar sobre ela para não criar o spoiler. A única dica que eu dou é que tem a ver com os quadrinhos mais recentes do Shazam, né? Mas enfim. Eu também queria falar sobre esse filme para explicar um pouco desse quadro Filosofia Popular que eu tenho aqui no canal. O Filosofia Popular, ele não é voltado para falar de vez em quando eu falo de um filme de arte ou de um filme menos conhecido, mas a ideia do Filosofia Popular originalmente era falar sobre Star Wars, Star Trek, era falar sobre coisas extremamente populares e tentar ver no popular aquilo que traz em termos de discussão sobre aspectos relacionais, políticos, filosóficos, enfim. Então, por isso o nome é Filosofia Popular e não filosofia em filmes obscuros, questão de filmes de séries e filmes menos conhecidos, né? Por isso que tem esse lado assim de ser pop mesmo, de ser popular. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a sessão de diálogos e Filosofia Popular às sextas-feiras, né, como hoje. Bem, para quem não sabe, o personagem do Shazam, que começa com Billy Batson, né, ele é um escolhido de um mago. Eu não vou contar exatamente a trajetória de como é que ele é escolhido no filme, porque isso já entra no território dos spoilers, mas ele é escolhido para absorver o poder desse mago. Então tem toda uma trajetória meio mágica. E tem claramente uma influência do Super-Homem. O Super-Homem claramente é uma influência para esse personagem. Só que a diferença com o Super-Homem é que enquanto o Super-Homem é uma criança de um povo alienígena, de Krypton, de um outro planeta, o Billy Batson é um menino órfão. Não é bem órfão, né? Ele tá à procura da mãe, mas não sabe exatamente onde é que ela está. Mas enfim, ele acaba sendo adotado várias vezes, passa por orfanatos, então ele tem esse lado de ser órfão, no sentido de que ele vive efetivamente sem contato com seus pais. E esse é um dos grandes temas do filme, ou seja, o relacionamento entre pais e filhos, entre pessoas, e uma discussão sobre quem é a sua verdadeira família, não é? E para algumas pessoas que têm a sorte de ter pais que você ama e te amam e cuidam de você, você tem essa família de sangue mais imediata. Mas muitas pessoas, a verdadeira família são amigos que cuidam depois, são tios, são enfim, outras pessoas que acabam assumindo esse lugar da família. E essa é uma discussão muito interessante, inclusive envolve os dois personagens centrais do Billy Batson e do vilão do Sylvana, não é? E o filme faz toda essa trajetória e essa discussão sem nunca parecer excessivamente pretensioso, ou seja, ele faz isso numa história absolutamente absurda e engraçada de um menino que recebe incríveis superpoderes, né? Superpoderes absolutamente extraordinários, no nível dos superpoderes do Super-Homem, quer dizer, uma coisa completamente absurda, não é?
E o Zachary Levi, ele consegue fazer a transição entre a dificuldade de ser um menino no corpo de um homem adulto, né? E também trazer humor. E o ator que faz o menino também tá bem nesse aspecto. E agora eu vou falar da citação. O filme obviamente cita o grande filme do Tom Hanks, Quero Ser Grande. Inclusive Tom Hanks ganhou, se eu não me engano, um Globo de Ouro de comédia por causa de Quero Ser Grande. E aí eu orientaria vocês a ficarem de olhos abertos, quem não assistiu o filme ainda, o momento que eles citam Quero Ser Grande. Por que que o filme cita Quero Ser Grande? Porque a premissa mágica tem muita semelhança. Em Quero Ser Grande, ele é um menino que quer ser adulto, né, que ele não quer mais ser criança, e esse desejo é concedido por um brinquedo mágico num parque de diversões. E o Billy Batson está se sentindo isolado, perdido, e acaba também tendo essa possibilidade de viver como se fosse adulto, sendo ele próprio um pré-adolescente, uma criança, né? Então tem essa semelhança entre os dois filmes, entre as duas histórias, e por isso o filme do Shazam faz essa citação. O único problema que eu vejo no filme, assim, alguns problemas que eu vejo no filme, essa não é uma análise totalmente positiva, é o fato de que a relação entre o Billy Batson e os outros meninos da casa de acolhimento que ele acaba ficando, eu fico com a sensação que para ser mais convincente seria necessário o tempo de um seriado, seriam necessárias 12 horas de duração, tipo 12 episódios de 1 hora, em vez de um filme de 2 horas. Por que eu digo isso? Vou tentar explicar. Em 2 horas, você não consegue ter clareza de que todas aquelas pessoas têm o nível de envolvimento que seria necessário para se sentir totalmente uma família. E talvez só o personagem do Billy e do Fred, você talvez possa imaginar que entre os dois se formou essa unidade, essa conexão poderosa. Mesmo entre os dois, você poderia ter algumas dúvidas, mas há tempo suficiente para que entre eles dois você imagine a relação de dois irmãos. Mas entre os outros membros da família, pela própria duração de um filme, a duração de um filme não permite que esses personagens sejam desenvolvidos ao ponto da gente compreender eles, né? O outro personagem que chega mais perto é a Darla, mas tem esse problema o filme, ou seja, para você acreditar que eles tinham esse grau de unidade, de que se viam como uma família e que o Billy já estava totalmente integrado, você precisava de arcos de desenvolvimento narrativo maiores, que o filme, por ser um filme, por ter duração de 2 horas, não poderia ter, não teria tempo, né, na verdade, para estabelecer todos esses arcos. Aliás, o único filme assim que eu me lembro que tenha conseguido, com vários personagens em história de heróis, conseguir fazer isso foi o Guardiões da Galáxia Volume 2. Foi um filme que conseguiu trabalhar com um arco de pelo menos 5 personagens diferentes, o que é um grande feito. Não é fácil você fazer com tantos personagens diferentes, você estabelecer um arco completo, início, meio e fim desses personagens. Então, realmente é um elemento mais difícil. Shazam eu caracterizaria como divertido. Tem momentos que são muito engraçados, não muitos. Eu fui talvez com a expectativa que teriam mais momentos engraçados. E tem alguns, um ótimo, particularmente perto do final, que tem a ver com audição e que é uma brincadeira com relação a outros filmes que esse momento é maravilhoso. Mas eu acho que eu fiquei sentindo falta de talvez ter mais momentos engraçados. E é um bom filme da DC. A DC que vinha fazendo filmes bem fracos, a verdade é essa. Eu achei aquele Batman contra o Superman bem fraco. O Liga da Justiça eu também não gostei.
O Aquaman eu achei um pouquinho melhor, com Jason Momoa, que fez Khal Drogo em Game of Thrones. Mas agora o Shazam eu achei o melhor desses. Ainda não está no nível dos melhores filmes da Marvel. Enfim, é isso. Os melhores filmes da Marvel, o filme do primeiro Homem de Ferro, o primeiro Capitão América, o próprio Guerra Infinita recente, são filmes ainda assim melhores. Mas o Shazam, pelo menos, eu achei predominantemente divertido, coerente com a temática do abandono e de um menino que não está exatamente bem ajustado e ainda precisa se reencontrar. E nesse sentido eu achei fiel aos quadrinhos e pelo menos a DC fez o que eu consideraria um filme que, de forma simplista, sem ser muito pretensiosa, conseguir ser divertido e agradável e tratar desse tema, difícil tema, das crianças abandonadas, de crianças que não sabem exatamente quem são os seus familiares, e tem uma mensagem boa, fundamentalmente em relação à construção da família, que a família são aqueles que te amam, que cuidam de você, que estão do seu lado, que defendem, enfim, você, né, que estão juntos de você. Esses são os seus familiares. Essa mensagem do filme eu achei muito boa e coerente com o personagem. Então, nesse aspecto, o filme é bom. Agora, não é excelente, não entra para o panteão dos melhores filmes de super-heróis. Eu vou fazer mais para o final desse mês uma análise do Ultimato, né, Vingadores Ultimato, e vamos ver como é que os filmes da Marvel, que têm sido, na média, muito melhores do que os filmes da DC, como é que ele vai ficar. Mas, pelo menos o Shazam está numa curva ascendente aí dentro da DC e dá pra gente ter esperança de melhores filmes de super-heróis, que eu acho que é um tipo de filme que é pro grande público e tal, mas ele, quando ele sabe trabalhar determinados temas, ele tem uma utilidade, ele tem uma importância. Os filmes do Batman Batman Begins está entre os, sei lá, dos 10 melhores filmes que eu já vi. Eu acho que Batman Begins provavelmente iria figurar. Então, são filmes que têm o seu grau de importância. E eu sou uma pessoa que gosto de escrever na minha literatura a trajetória do herói. Quer dizer, o meu primeiro livro, A Nova Máquina do Tempo, tem uma trajetória do herói. Canto Escuro tem um pouco isso também. Os livros que eu estou escrevendo no momento tem sempre um elemento de trajetória do herói. Então, essas histórias que trabalham com a questão da jornada do herói são interessantes para mim. Enfim, gente, era isso aí. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar, considerar apoiar a gente no Apoia-se e se lembrar, né, que nós devemos sempre nos ver como os heróis dentro da nossa própria vida. E às vezes o heroísmo se manifesta em uma pequena atitude de respeitar um idoso e deixar o idoso passar na frente, de ajudar uma pessoa que caiu na rua e se machucou e você vai lá e ajudou, e você está sempre disposto a ser inspirado por esses valores, deixar esses valores inspirarem também a sua política, aquilo que você defende politicamente do ponto de vista da justiça e do ponto de vista do que é melhor para o maior número de pessoas e para que todos tenham a chance de encontrar o herói que tem dentro de si. Enfim, era isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.